Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera. Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. E ainda tô rouco, né? Sequelas de jogos de futebol e também de um episódio inteiro cantando voz e violão debaixo do ar-condicionado. E esqueci de fazer o aquecimento vocal, né? Eu lembro quando eu fazia o curso de locução, tinha aula de fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia. Aí a professora falava que a gente tinha que fazer, né, o aquecimento vocal, mas também o desaquecimento vocal, que é um aquecimento até engraçado, assim, mas é importante, né? Então mostra a importância de cuidar da voz, né? A mania de ficar tomando as coisas geladas, né? Água gelada pra caramba nesse calor. Então ainda tô um pouco rouco, mas já recuperei bem mais, porque na semana passada eu tinha feito programa de futebol, que é o Desiludidos Futebol Clube que eu faço lá pela Astral TV. Eu tava completamente rouco, mas eu precisava ir lá fazer o programa. Tinha sido logo depois de um clássico, né, de Palmeiras e São Paulo também, então eu queria falar. E aí foi um pouco difícil pra fazer o programa, mas conseguimos, né? Então eu tô aqui também fazendo o Terça Nobre um pouco rouco, por isso que também ainda não é o parte 2 com as minhas músicas, mas logo eu vou fazer o parte 2 que assim, teve algumas pessoas que assistiram o programa e gostaram, então já quero agradecer a todos que assistiram o episódio da semana passada, que foi contando as histórias das minhas músicas, né? De algumas composições, que como eu já tinha falado aqui no programa, algumas vezes que eu entrei começando tocando minhas músicas, algumas vezes que eu toquei em lugares que eu fui. Então eu resolvi contar as histórias. Teve histórias que eu contei que eu nunca tinha contado pra ninguém, assim, né? Então achei legal contar um pouquinho da minha história e até me surpreendi, porque eu achei que não ia ficar tão bom o episódio, que a voz também não tava muito boa, mas aí eu recebi bastante resposta positiva em relação a esse episódio, né? Que foi o episódio número 12 da 7ª temporada. Se você ainda não assistiu, tá lá, youtube.com/Euribenevento, dá pra assistir pelo YouTube, ou então se você quiser ouvir pelo Spotify, pesquisa lá como Euri Benevento, Terça Nobre, que vai aparecer. E aí foi um episódio contando um pouquinho sobre a história das minhas músicas, como eu escrevi, o que eu pensei na época, por que eu escrevi aquela música, e na maioria das vezes foi porque eu tava gostando de alguém, né? Então foi um episódio muito bacana, não teve Tio Chicória, que a galera gosta. Tio Chicória teve uma folga, fazia tempo que ele não tinha uma folga, né? Então foi muito legal. Então obrigado para todo mundo que assistiu, você que mandou mensagem, comentou. Inclusive até agradecer aqui também meu amigo André Lucas, né, que eu citei ele aqui no começo do episódio. E aí eu falei que ele foi um dos grandes incentivadores também, né? Porque ele, quando eu tava tocando violão, ele falou, pô, vamos gravar, eu gravo e tal. E o André sempre foi um gênio, assim, da informática, né? Agora a galera nem fala mais informática, mas eu lembro que quando eu fui trabalhar na rádio, eu tinha 13, 14 anos, o André era mais novo ainda, acho que ele tinha uns 11, 12 anos. E ele já manjava muito de computador. Tanto, tem coisa que eu sei de computador, porque eu aprendi com ele, assim, que ele, sabe, ele sabia mexer em tudo, montava, ele pegava o celularzinho assim, fazia toque polifônico. Lembra que a gente tinha que comprar o celular, tinha que comprar o toque polifônico? Que era aquele celularzinho colorido, né, que era uma luz só, aquele celularzinho com a luz azul. E aí, tipo assim, você tinha que comprar o toquinho polifônico, não dava pra você fazer. Quer dizer, dava, mas você tinha que manjar muito. Então, assim, poucas pessoas sabiam que dava pra você fuçar na configuração do celular e fazer um toque polifônico. E o André era uma dessas pessoas que sabia fazer. Então ele sabia fazer isso no celular, ele sabia configurar a coisa no computador já tão novão, e ele já sabia pra caramba. Eu aprendi muita coisa com ele. E uma das coisas também foi isso. Ele falou, ó, vamos gravar. Eu falei, mas dá pra gravar? Dá. Ele fez lá uma configuração lá no computador e a gente gravou na casa dele aquelas 2 primeiras músicas que eu cantei aqui no programa. Coloquei no CD, dei de presente. Então, assim, naquela época, né, meu moleque, tipo 2003, 2002, 2004, por ali, eu acho que 2003, 2004 talvez, que tava começando ainda, né, tipo, não era todo mundo que tinha computador, aí eram menos ainda as pessoas que tinham banda larga, aquela época tava começando a banda larga, então foi um negócio bem legal, pelo menos lá em Roseira tinha pouco, né, pode ser em outros lugares eu sei que tinha mais, mas lá em Roseira tinha poucos lugares que tinha banda larga, poucos lugares que dava pra gravar, então a gente gravou, então foi um negócio muito louco. Então agradecer o André que ele comentou lá que sentia saudade dessa época também, realmente foi uma época muito legal. E também, né, o pessoal que escuta, né, pelo Spotify também,
é sempre importante, né, agradecer, porque assim, os números do Spotify, eles são diferentes dos números do YouTube, então tem uma galera que vai mais pro lado do Spotify, tem gente que prefere mais assistir. Então eu sempre falo, né, pra galera que assiste o programa, que é importante também comentar, se você quiser comentar onde você assiste o programa, né, se é pelo YouTube ou se é pelo Spotify ou outras plataformas de áudio, se quiser comentar nas minhas redes sociais também, @euribenevento, é sempre muito legal, então muito obrigado aí, né. E eu estou aqui mais uma vez no estúdio Pode Vir também, né, sempre agradecendo aí ao meu amigo Anderson que tá comigo aqui nos bastidores, que cuida aqui do nosso Terça Nobre, que é sempre aqui uma recepção maravilhosa vir aqui no estúdio. Então você que está assistindo pelo YouTube, quer saber também, né, como que você pode fazer o seu podcast, então você pode entrar, @estúdio Pode Vir lá no Instagram, segue lá, que aí você vai poder saber mais informações também para você gravar o seu podcast aqui. E olha que legal, semana passada eu gravei no estúdio de talk show, né, com o violãozinho ali e tal, sentado, e agora eu tô aqui novamente no estúdio de podcast, então se você quiser trazer aqui convidados, dá pra você trazer bastante gente aqui, tem os bastidores pra galera acompanhar também. Então tem tudo pra você fazer o seu podcast, fazer um podcast bem legal aqui, @estúdio Pode Vir, beleza? E agora é hora de girar o botão aleatório do Terça Nobre roucamente. Estou rouco, mas uma hora vai melhorar. Vamos ao tema de hoje, né? Nessa pegada meio nostalgia do Terça Nobre, né, que a gente fez esse episódio cantando as minhas músicas aí, contando um pouco de história. Então, assim, eu quero lembrar um pouco da minha adolescência. Então, o episódio de hoje vai ser Saudades da Adolescência. Eu já fiz aqui alguns episódios falando sobre anos 90, anos 2000, falando sobre a minha adolescência também. Então, já tem algumas histórias que eu já contei aqui no Terça Nobre. E hoje eu quero me aprofundar mais um pouco sobre isso também, porque foi engraçado, né? Quando eu fiz aquele episódio com as minhas músicas, eu voltei no tempo, sabe? Quando eu comecei a contar, sabe? Eu lembrei, pô, esse dia aí, escrevi a música por isso, por aquilo. Então, eu fui lembrando de coisas, e aí depois eu fiquei pensando assim, falei, caramba, né? É engraçado que ao mesmo tempo que passa rápido, tem aquela sensação também de que foi em outra vida, sabe? Porque eu lembro quando eu era mais novo, assim, que eu queria ter 18 anos logo, né? Pô, eu quero ter 18 anos, quero ser uma pessoa independente. Pela situação que eu vivia também, foi uma adolescência difícil também, em algumas partes. Então eu queria logo ter 18 anos. Eu achava que quando eu tivesse 18 anos, tudo ia se resolver num passo de mágica, né? Porque na escola também a gente aprende umas coisas meio erradas, né? Porque, não sei se todas eram assim, mas quando eu estudava, ninguém nunca falou, olha, quando você tiver 18 anos, se você não trabalhar, você tá ferrado, você não vai ter como pagar suas contas. Porque a sensação que dava era assim, quando você fizesse 18 anos, você ia ganhar, você ia tirar a carta de motorista, porque com 18 pode tirar a carta. Aí você pensa, já que pode, então também posso. Mas não, peraí, você tem que pagar pra tirar a carta. Tem que pagar pra ter um carro, você tem que pagar pra comprar um tênis que você gosta. Então assim, essas coisas eu acho que elas não eram bem explicadas. Lógico, aí você vai crescendo, você vai entendendo melhor. Mas, sei lá, em dado momento da vida, assim, quando eu era molequinho, eu pensava, quando eu fizer 18 anos eu vou tirar carta, eu vou ter carro. E aí, mal sabia eu que as coisas eram bem mais difíceis, né? Então, eu não tô colocando a culpa na escola, mas é que às vezes algumas coisas, parece que o discurso era diferente. Então, algumas coisas eu acho que precisava preparar um pouco melhor, que né, agora parece que tem algumas escolas que têm educação financeira também, que na minha época não tinha, ninguém falava, nunca falou nada sobre dinheiro, sobre controlar seu dinheiro, sobre, tipo assim, olha, não sai gastando o cartão de crédito, porque se você não tiver dinheiro pra pagar, você vai ficar com o nome sujo, tipo isso. Tem muita gente que faz 18 anos, vai lá, o banco dá o crédito pra pessoa, a pessoa faz cartão e a pessoa surge o nome porque ela não sabe se controlar, ou até o primeiro emprego, antes mesmo dos 18, né? O banco te dá um cartão lá e você sai achando que o mundo não tem limites, aí você vai só comprando as coisas no cartão, só que no mês que vem a fatura chega, né? E aí eu tava lembrando dessas coisas também, sabe? Lembrando assim de como que eu queria logo fazer meus 18 anos, eu queria ser maior de idade, queria resolver tudo. E aí depois, conforme as coisas vão acontecendo na vida, a gente vai começando a querer voltar, sabe? A lembrar. E, por exemplo, assim, eu lembro quando eu trabalhava na rádio, né? Eu uso muito a rádio como exemplo, na primeira rádio que eu trabalhei, quando eu trabalhava na Rádio Santana, que foi a primeira rádio que eu trabalhei. Hoje eu ainda trabalho em rádio, mas é outra, né? E a primeira rádio que eu trabalhei chamava Rádio Santana, lá em Roseira.
eu era adolescente, né? Comecei com 13, aí fiquei 14, 15, fiquei até os 16, 17 anos trabalhando lá. Um pouquinho antes eu trabalhei no McDonald's também, mas foi pouco tempo, foi 3 meses só no McDonald's, né? Então a minha referência maior realmente foi ali na rádio. E aí eu lembro que às vezes eu tava indo pra rádio trabalhar, indo de bicicleta, né? E aí eu encontrava com os meus amigos no caminho. Então eu passava, a galera tava sentada na calçada, conversando, ou eles estavam indo jogar bola, ou eles estavam indo curtir alguma coisa. E eu ficava pensando assim, querendo ir também. Falei, pô, caramba, eu queria ir lá com os meus amigos, né? Mas eu tenho que trabalhar, eu preciso resolver as coisas. Eu já tinha ali as minhas obrigações. Então eu falava, pô, não, eu preciso trabalhar. E aí, tipo assim, eu perdi algumas etapas, entendeu? Porque assim, de tantas coisas que eu não fui, depois não tinha mais. Chegou um momento que aquele rolê deixou de existir. Então, às vezes a gente vê na internet, assim, né? Aquela frase assim, quando que você parou pra pensar, ou quando que você já percebeu que teve um dia que você foi jogar bola, e aquela vez foi a última vez que você jogou bola, nunca mais você jogou bola com aqueles seus amigos? Ou qual foi a última vez que você foi na rua e brincou de esconde-esconde com seus amigos? Então, assim, a gente não percebe essas coisas acabarem. A gente simplesmente para de fazer e depois de muito tempo que você percebe, nossa, caramba, nunca mais eu vi tal pessoa, nunca mais eu brinquei de esconde-esconde, nunca mais eu joguei bola na rua, nunca mais. Então, assim, algumas coisas elas deixam de acontecer e a gente só vai sentir falta muito tempo depois. Então, assim, às vezes eu converso com um amigo meu também que passou parte da adolescência comigo também. E muitas vezes eu tenho muito mais nostalgia do que ele em algumas coisas. E eu falo pra ele. Por exemplo, eu vejo um vídeo lá na internet mostrando uma cena da Malhação que tinha a Natasha, que eu até falei aqui na semana passada da Vagabanda, aquela época que foi uma época que muito, pra quem gosta de música, violão, essas coisas, tinha muito a ver, porque eles tinham violão, eles tinham uma bandinha, eu tive banda na escola também, então tinha essa identificação. Então às vezes eu mando pra ele um trecho de alguma coisa que eu vejo no Instagram. Aí ele fala, cara, eu não tenho essa nostalgia tão carinhosa com a adolescência que nem você tem. E aí ele me dá um choque de realidade. Porque ele fala, cara, a nossa adolescência foi difícil. A gente passou muita coisa também, né? Amigos de infância e hoje ainda somos amigos. E aí ele fala, cara, a gente passou coisas difíceis, coisas ruins. E você mesmo assim, você lembra com saudade, você lembra com carinho e tal. Então, eu acho que vai um pouco perto daquilo que eu falo aqui no programa, às vezes daquela peça que a saudade prega na gente, tipo assim, de fazer você sentir saudade só das coisas boas. Aí você não lembra do perrengue, só vai lembrar da coisa boa. Mas é que, às vezes a vida ela vai ficando tão amarga, tão fria, tão ruim em alguns sentidos, em alguns segmentos, que você só consegue lembrar do momento que você tava feliz. Que tipo assim, que nem eu tava conversando esses dias também, eu falei, cara, eu morava num lugar longe pra caramba do trabalho, eu demorava muito tempo pra chegar no trabalho, pegava o metrô todo dia, cansado, 1h30, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, e ia pro trabalho, chegava no trabalho, zoava pra caramba, no final, no final da semana, na sexta-feira, o pessoal ia tomar cerveja em frente ao trabalho lá, que tinha uma churrasca, tinha um lava rápido lá, e a galera tomava cerveja toda sexta-feira, aí quando batia a meta, o chefe ainda pagava a cerveja pra galera. Eu sempre fui um péssimo vendedor, e aí eu não batia a meta mesmo assim, eu ia lá beber, o pessoal pagava a cerveja. Então, tipo assim, eu não pensava em nada, era moleque, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. E eu não passava pela minha cabeça essa coisa de depressão, tristeza, melancolia, saudade dos outros, saudade das coisas da vida. Eu simplesmente vivia e, pra mim, não tinha tempo ruim. E aí eu tava falando isso pro meu amigo. Falei, cara, em que momento que eu perdi essa simplicidade de, tipo, não me importar com um monte de coisa? Hoje não, às vezes eu tô trabalhando. Se chegar alguém e falar uma merda pra mim lá, de repente vai estragar meu dia inteiro. E é o que a gente fala, né? Tipo, a gente não pode deixar as pessoas estragarem o nosso dia. Só que acontece tanta coisa que a gente não percebe. Quando vê, você tá contagiado por aquele sentimento ruim. Aquelas pessoas chatas, ou então alguém que te magoa por uma mensagem de celular, por alguma coisa. Tipo assim, eu até vejo na internet a galera fala assim, pô, eu não vou deixar uma pessoa me magoar no meu telefone que eu comprei, que eu paguei. Então, tipo assim, pô, é meu. Você não vai me irritar no meu celular. Então, às vezes é isso. A gente tá aqui de boa e recebe uma mensagem. Aquilo pode ser o suficiente pra estragar seu dia. E aí, meu amigo falou assim, pô, mas por que você sente essas coisas? Tal? Eu falei, aí eu fico tentando entender em que momento que
eu perdi essa essência de que muita coisa pra mim nem importava. Hoje, dependendo do que for, então, dependendo da distância, eu nem vou. Ou então, dependendo do lugar que a galera chama, não vou não, melhor não. E antes pra mim não fazia diferença. Eu ia em qualquer lugar que chamasse, tava lá, tava curtindo. O importante era estar lá curtindo. Eu curtia mais. Hoje eu já fico com um monte de medos, de receios. Ah, não vou fazer, eu não vou ter dinheiro pra voltar. Ah, se eu for, eu vou gastar muito, eu não tenho dinheiro pra gastar. Sabe, essas coisas você começa a colocar um monte de empecilho antes mesmo de ir, antes mesmo de acontecer. Você já começa a colocar vários motivos. Ou então quando você aceita ir pra algum lugar, depois você fica torcendo pra que dê errado alguma coisa, pra cancelar, pra você não ir, porque na hora você aceitou, depois você fica meio sem graça de falar que não quer. Então é um negócio louco isso, sabe? Por que eu me tornei essa pessoa, né? E aí eu também fico lembrando, que nem eu acabei destoando um pouco do assunto, mas é, falando daquilo que eu falei do meu amigo perguntar por que eu tinha tanta saudade da adolescência. Às vezes, eu não sei, talvez eu possa realmente, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, talvez eu olhasse tudo e falava, caramba, eu não quero voltar pra esse tempo. Não quero viver isso aqui de novo, tal. Mas algumas coisas marcaram muito pra mim, sabe? Então, que nem eu falei aqui semana passada, né, das músicas que eu escrevi, do violão e tal, eu me sentia muito deslocado, assim, porque quando eu era mais novo, até um certo ponto, sei lá, talvez até uns 11 anos, 10 anos, eu não sentia essa diferença de tamanho e tal. Então, todo mundo começou a crescer e eu não cresci, eu sempre fui baixinho. Então isso começou a fazer diferença, porque, assim, algumas meninas não queriam ficar comigo por isso, ou também sempre era motivo de piada pra caralho. Então, assim, tipo, beleza. Ah, engraçado, não sei o que, só que chega um momento que enche o saco, que eu já falei aqui no programa. Eu sofri, assim, que eu nem sabia que era bullying, né? Mas naquela época, tipo assim, de parente que ficava me enchendo o saco pra caralho, assim, de. Sabe que eu chegar num lugar e a pessoa ficar a tarde inteira me dando 37 mil apelidos. Ah, salva-vidas de aquário, pintor de rodapé, e o caralho, toco de amarra-jegue, tipo, tudo que você pode imaginar, com apelido de baixinho. Ou então algum parente que falava, vem cá, canta pra ele ver aqui, não sei o que. Só que eu já tava mais, né, eu já tava, assim, ficando um pouquinho mais velhinho, já não era tão criança, sabe? Já não tava com uma cabeça tão infantil, assim, de gostar dessas coisas, de ficar dando risada pros outros, de ficar fazendo teatrinho, né? Então, assim, essas coisas, elas começaram a me irritar também. Tipo, você falar, pô, caramba, que merda isso aí. Só que eu não tinha, né, tipo assim, eu não tinha, assim, atitude de responder. Às vezes eu respondia. Depois eu fui um pouquinho mais velho e comecei a responder. Mas às vezes não, eu ficava meio... Eu me recolhia na minha insignificância e ficava quieto. Mas aí eu lembro, assim, né, nessa parte da adolescência, né, um pouquinho mais velho, assim, eu lembro que teve uma vez que teve o baile da Porca e do Parafuso, né, que era mó... Tipo, as oitavas séries, elas faziam aquelas festas, né, pra arrecadar dinheiro pra formatura. Então eles faziam a festa da Porca e do Parafuso, o Halloween, Dia dos Namorados, eles sempre faziam aquelas festas temáticas, junina e tal. Aí, tipo, a festa da Porca e do Parafuso, você chegava lá, você recebia um parafuso, a pessoa recebia uma porca, depois alguém tinha que encaixar, se desse certo lá, você ganhava um prêmiozinho e tal. Mas assim, aquela época era tipo esses bailinhos de filme mesmo, sabe? Que, tipo assim, parece que era um acontecimento tão foda que, nossa, você tinha que ficar com alguém, sabe? Não, eu vou no baile da Porca e do Parafuso, eu vou no baile do Halloween. E aí, tipo assim, e você tinha que ficar com alguém, porque era um acontecimento, igual nesses filmes, assim, do baile da escola, né? E aí, tipo, eu ia e eu não ficava com ninguém, não conseguia ficar com ninguém, eu já ficava triste. Aí eu lembro que tinha uma menina da escola que eu gostava dela, assim, e, tipo, e aí ela ficava com outro carinha lá, que era, tipo, meio que um popularzinho da escola, famosinho do futebol, não sei o quê. E aí, tipo assim, ele sabia que eu gostava dessa menina e ele ficava, tipo, ficava com ela na minha frente pra me provocar. E eu ficava triste pra caramba. Eu ficava, nossa, sabe uma daquelas primeiras dores de amor que a gente sente, que a gente nem sabe de onde tá vindo a dor. Por isso que o pessoal fala da dor de cotovelo, porque você não sabe exatamente de onde vem, né? Se é do coração, o que que é. E aí, tipo, eu fiquei mó triste, assim, eu fui no baile, assim, achando que ia, né, nossa, vou ficar, não sei o que. Cheguei lá, vi ela ficando com outro cara. Aí eu cheguei em casa e fiquei ouvindo, tava ouvindo o rádio, eu via Transamérica. Transamérica não, Transcontinental. Eu deitava no meu quarto, tinha um radinho de pilha e ficava ouvindo a Rádio Transcontinental, que tocava o cantinho romântico à noite, aquelas músicas tristes pra caramba. Aí, na época, tava no auge aquela música do Belo, que é aquela Quem Será, né? Quem será?
Me diga que será. É que eu tô sem voz, não dá pra cantar. Mas aí eu ficava tristaço, assim, ouvindo a música. Tipo, puta, a música do Belo, triste pra caramba. Então, meio que a trilha sonora ela embalava, né? Aí tinha na Malhação, tinha o Creed, né? Aquela with Arms with Open. With Arms Wide Open. Aí tocava essa música, nossa, cara, eu ficava coração. E assim, mas não era só uma, né? Tipo assim, gostava de uma menina, mas às vezes tinha uma que queria ficar. E aí ficava, sabe, tinha várias pessoas que a gente conhecia, fazia amizade. E achava como que nem eu falei, eu ficava assistindo Malhação, por exemplo. Aí eu achava que minha vida era que nem na Malhação também, tá ligado? Ah, não, gosto daquela menina, eu via a música e chamava pra sair. E nunca dava nada certo, entendeu? Então assim, eu lembro que eu queria ter uma bike e não tinha bike. Às vezes tinha que ficar pegando bicicleta emprestada dos outros, ou alguém de bom coração deixava a bike comigo, não, fica com a bike aí, depois a gente vê. Então, realmente, foram alguns perrengues bem chatos, assim, que eu passei, mas que nada disso atrapalhava nas outras coisas. Então, tipo assim, eu falei, eu estudava, eu jogava bola, fazia natação, jogava futsal, futebol de campo, tudo de graça lá que tinha, que era da prefeitura. Aí também tinha fanfarra municipal, a gente tocava na fanfarra, viajava com a fanfarra. Tive bastante oportunidade de ir no Play Center, mesmo sem grana, fui no Play Center, acho que a gente foi 4 ou 5 anos seguidos. Fomos no Hop Hari só fui uma vez. Fomos no Hop Hari também, tudo de graça, tocando com a fanfarra. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer lugares também, mesmo sem ter grana. E ir pra lugares também, ir pra festas, mesmo sem ter bike, sem ter, de repente, uma roupa que eu queria, mas, tipo assim, isso não me atrapalhava em nada. Então, e é que nem eu já falei aqui no programa também, assim, o que eu acho legal, né, do adolescente, o espírito adolescente, é que, assim, o adolescente, em algum momento da vida, ele acredita que ele pode tudo. Tipo assim, ele não tem medo de nada. Tipo assim, a pior coisa que tem é você querer enfrentar um adolescente numa discussão ou querer achar que você sabe mais do que ele alguma coisa, porque ele não vai deixar. Porque ele acha que ele sabe mais do que você e nada muda isso na cabeça dele. Às vezes ele pode nem saber, mas ele tem essa convicção que ele sabe tudo. E que ele não tem medo de nada, e que ele pode enfrentar qualquer coisa. Então eu acho que essa virtude, né, do adolescente, eu acho muito louca. Então, eu sinto falta, às vezes, desse Euri mais corajoso. Então, às vezes a minha saudade da adolescência, um pouco, é a nostalgia de você não ter tanta responsabilidade, não ter tanto compromisso, tanta picuinha de vida pra resolver, porque eu acho uma coisa tão babaca. Tipo assim, cara, às vezes você chegar no trabalho e você tem que ficar lidando com picuinha de gente adulta, fazendo picuinha igualzinho criança, sabe, idiotices infinitas. Aí você fala, cara, meu Deus do céu, cara, que merda, porque nem na minha vida adolescente, com as picuinhas de adolescência, eu tive tanta coisa babaca pra ter que enfrentar do que, né? Então, às vezes eu sinto falta, por exemplo, que eu tô falando, das músicas, do jeito que era, sabe? Tipo, eu chegava em casa, eu colocava na Mix, aí eu ficava ouvindo a Rádio Mix, aí tocava aquelas músicas legal pra caramba, tocava Creed, tocava CPM, Charlie Brown, Simple Plan, Peach, Evanescence. Aí eu vi essas músicas na Mix e falei, pô, vou tocar elas lá na Rádio Santana. Então eu ficava correndo atrás de conseguir CD, sabe? Aquela época não dava muito pra você baixar a música, era difícil, você deixava de um dia pro outro pra baixar. Aí tinha o Orkut, tinha o MSN, tinha os MP3, um pouquinho dos MP3, o Discman, antes do Discman, o Walkman, né? Então assim, eu peguei um pouquinho de tudo, eu peguei um pouquinho do Walkman, depois veio o Discman, eu não tive Discman, eu lembro que na escola os moleques, uma pessoa ou outra tinha Discman, eu ficava, puta, quero... Sabe, meu sonho por muito tempo foi ter um Discman. Aí eu fui ter um Discman só quando ninguém mais tinha Discman, quando já ninguém nem queria mais. Quando o Discman tava velho lá jogado, ninguém mais queria, eu fui ter um Discman. Eu lembro também quando eu tive um MP3 de pilha, aquele MP3 player que você comprava aquela pilinha palito pra colocar. Essa época eu trabalhava na rádio, aí o que eu fiz? Eu tive que chegar lá no nosso chefe lá na rádio e falei, chefe, seguinte, cara, será que você consegue comprar um MP3 pra mim? Aí você vai descontando no meu pagamento e tal. Era R$ 120 o Discman. Aí ele foi e comprou. E aí ele descontava no meu pagamento. Eu falava, não, eu vou usar ele pra trabalhar, porque eu vou colocar uma música aqui. E aí dá pra eu levar também. E realmente era isso. Às vezes eu pegava de um lugar e levava pro outro. E além de ser o MP3 player, ele era um pendrivezinho também, né? Então, o meu primeiro MP3 player foi assim. Tive que pedir pro chefe comprar.
E aí ele descontou no meu pagamento. Aí eu lembro também do meu primeiro celular que eu comprei na loja, porque assim, os celulares que eu tinha tido até ali, era sempre assim, alguém que comprou um celular novo, aí o velho que ficou deu o celular pra mim. Ah, eu comprei um celular novo, tô com o celular velho aqui que é pra você, assim, celular usado. Então, não era nada novo, né? Então, quando eu tava com 16, quase completando 17, eu fui conseguir comprar meu primeiro celular do meu bolso, trabalhando aí. Na época eu também não tinha nem cartão em loja, não tinha nada. E um primo meu, que era maior de idade, falou: Mano, vamos lá na loja, eu compro pra você. E você vai pagando por mês. Aí a gente foi lá, eu lembro que a gente foi lá em Guará, na loja da Claro. Aquela época você tinha que comprar pela operadora, né? Não era que nem hoje que você compra qualquer celular e já era, não. Você tinha que comprar o celular ou na Vivo, ou na Claro, ou na TIM. Então, né, tipo, era específico. O TIM tinha um número certo pra começar, o Claro tinha um número certo. Agora é tudo diferente, né? Ainda tem um começo de número, mas tem o 9 na frente, tem não sei o quê. Naquela época você tinha muito específico. Então você foi lá na loja da Claro, o seu celular vinha com o negócio da Claro colado nas costas, assim, ou da Vivo e tal. Aí a gente foi lá na loja, ele comprou pra mim, parcelou acho que em 12 vezes, no boleto ainda, era nem cartão. Então, assim, foi o primeiro celular que eu comprei do meu bolso, com o meu dinheiro, trabalhando. Então, pra mim foi um maior orgulho, sabe? E é aquele celularzinho que já tinha musiquinha, MP3, que já dava pra você conectar ele no computador e passar as coisas, descarregar fotos, celular com câmera. Um dos primeiros, assim. Naquela época não eram todos que tinham câmera. Depois começou a ter celular com câmera. Aí, esse que eu comprei que tinha câmera também, já tinha uma galera que tinha outros também. Aí levava o celular na escola, era um acontecimento, tirava foto. Tanto que eu tenho umas fotos no meu Face que foram tiradas dessa época com esse celularzinho. Foi o primeiro celular que eu tinha, que era o maior orgulho, assim. Então, eu sinto saudade também disso, sabe, assim, de momentos que eu vivi, sabe? Porque nem. Eu lembro que quando ia na parte da tarde, assim, tinha um intervalo da escola, eu estava de manhã num bairro. Aí a gente ia de tarde num outro bairro mó longe pra ir no intervalo da outra escola pra tentar conversar e conhecer outras pessoas. Colocava a cara no portão, tinha um quadradinho no portão assim, a gente ficava conversando, sabia o nome de algum? Chama não sei quem. E os caras chamavam e a gente ficava lá no intervalo da escola lá, conversando com outras pessoas, sabe? Então, não tinha como a gente diz hoje, tipo, não tinha tempo ruim. Então, eu sinto saudade disso, eu sinto saudade de como eram as coisas, a simplicidade de você pegar um CDzinho e ouvir uma música no Discman, você ir na Lan House pra ficar no MSN, na Lan House pra ver o Orkut e você ficar o dia inteiro, ou às vezes 2, 3 dias, porque não tinha dinheiro pra ir todo dia na Lan House, né? Ficar muito tempo, sei lá, uma semana sem abrir o Orkut, uma semana sem ver o MSN e falar, meu caramba, será que tem mensagem lá de alguém? Então aquela expectativa, aquela ansiedade de esperar isso, de poder encontrar alguma mensagem, alguma notificação. Então, isso mudou muito, né? Então, hoje você tem um celular, o celular apita, você já vê tudo. Então, não dá nem tempo de você acumular mensagem. A não ser que você esteja muito ocupado e você fique longe do celular. Porque na maioria das vezes, não, mesmo que a gente esteja ocupado, a gente vai pegar um momento, a gente vai sacar o celular e vai ver a notificação. Então, não, antes era diferente. Até o jeito de lidar era diferente. Então, assim, às vezes a gente fica lembrando, né, tomar uma água aqui. A gente fica lembrando de outras épocas e parece que aquela época foi melhor, né? Então eu lembro quando eu era moleque, eu era bem novo assim, e o pessoal falava muito dos anos 80. Então eu cresci com todo mundo falando, porque os anos 80, os anos 80, os anos 80. Agora é mais a galera que tem os seus 30 e poucos anos, que é o meu caso, que a galera venera muito os anos 90 e venera muito os anos 2000. Então por quê? Porque é a nossa geração, né? 30 e poucos anos, cresceu nos anos 90 barra anos 2000, que eu já até fiz um programa especial, que os anos 2000 também foram mágicos, né? Os anos 2000, a década, né? Então, sempre a gente vai achar que a nossa época foi melhor. Isso também é uma coisa, isso é um fato. Mas o que eu sinto saudade, às vezes, é de certas levezas, entendeu? Algumas coisas pareciam ser mais leves. Sim, tinha os dilemas da adolescência, de gostar e não ser correspondido, que nem eu contei aqui, escrevi carta, fiz música. E teve gente que eu gostei e nunca tive a oportunidade de ficar e não vai nunca o resto da vida. Que nem eu contei aqui uma vez que uma menina que eu gostava pra caramba ficava escrevendo carta e mandando mensagem, falando pra ela todo dia. Naquela época ainda não tinha. Já tinha celular, mas eu não tinha celular ainda. Ela também não tinha, a gente se falava
se vendo na rua e também eu escrevia a carta, ia lá na casa dela e entregava pessoalmente e tal. Mas aí teve uma amiga dessa menina que eu gostava e ela falou, cara, ela não gosta de você e ela não quer ficar com você. Ela quer ser sua amiga, beleza, mas ela não vai ficar com você. Então não adianta você ficar mandando um monte de coisa que ela não vai mudar de ideia. Ela não quer agora e ela não vai querer depois. Tipo isso, tem gente que não vai, tem gente que não é pra ser, não era pra ser, como tem o ditado. Mas mesmo assim, eu acho que algumas coisas, elas, elas faziam sentido, talvez fossem diferentes. Então, hoje se mudou muito também o jeito de curtir as coisas. Então, assim, hoje você tem tudo no seu celular. Você não precisa ir em lugar nenhum pra você poder acessar a internet. Você não precisa que nem. Por exemplo, tinha o negócio da Lan House. A Lan House era uma coisa que você conhecia outras pessoas, você trocava ideia com gente diferente, não só na internet, mas na Lan House também era um acontecimento. Teve uma época que o McDonald's era assim, lembra? O McDonald's você ia comer lá no Mac e você ganhava um direito de ficar 15 minutos no computador. Tinha uma Lan Housezinha na frente do Mac, que eram os computadores do McDonald's, que você podia entrar na internet. Você podia ver lá o Orkut, o MSN, que era o grande barato da época, né? Todo mundo queria entrar no Orkut e no MSN. E não era todo mundo que tinha computador em casa, muito menos quem tinha internet rápida. Às vezes a pessoa até tinha computador, mas não tinha internet. Às vezes era só aquela internet de escada que você tinha que esperar meia-noite para poder entrar, para poder ser de graça ou cobrar pulso mais barato. Olha que louco, se você usasse a internet, seu telefone ficava ocupado. Hoje, né, ninguém talvez nem saiba como que é isso. Então era muito diferente. Imagina, você vai no Mac, aí você ganha o direito de 15 minutos. Parecia uma coisa da besta, mas pô, todo mundo, você relatava todo mundo lá nos computadores do Mac usando para poder conversar com outras pessoas. Então, assim, você tinha ali acontecimentos em volta, né? Então hoje tá tudo no celular. Então você resolve tudo pelo celular, você entra na internet, você faz tudo. Tá muito mais cômodo, muito mais prático, muito mais evoluído. Evoluiu muito, muito diferente. Só que pra nossa época eram outros tempos, era uma magia diferente. Então, que nem eu falei, às vezes pode ser só nostalgia mesmo, da minha parte. Mas eu sinto falta, sabe, desse momento de você encontrar com outras pessoas, de flertes, assim, na época da escola, que você ficava gostando de alguém, aí você olhava, e às vezes você descobria que a pessoa também gostava de você. Aí você tinha essas festinhas pontuais, né? Então lá em Roseira mesmo, tinha as festas da cidade dos bairros, né? Então tinha a festa da Praça Santana, e tinha a festa de agosto, que todo mundo, né? Eu já falei sobre ela aqui no programa, que todo mundo, sabe, a gente esperava o ano inteiro pra ir na festa de agosto, que era a festa de Nossa Senhora Piedade e São Benedito. E aí, tipo assim, na minha cabeça, naquela época, parecia que era uma festa gigantesca. E aí talvez nem fosse tão grande assim, mas naquela época eu dava grande importância pra festa. Aí tinha a festa de São Benedito em Aparecida também, que já era um acontecimento mais top ainda. Então você imagina, tipo assim, eram essas festinhas que você pensava, pô, será que aquela menina vai na festinha? Aí eu vou também, eu vou pedir pra ficar com ela. Tipo isso, sabe? Essa expectativinha que criava. Ou de falar, ó, tal menina lá, acho que ela gosta de você. Ela tava perguntando se você vai. Então, eu acho que essas coisas eram legais. Que nem eu falei, quando eu tinha banda, a gente ficava ensaiando pra tocar, pedia pra tocar nas festas. Em nenhum momento pensava em ganhar dinheiro e ficar rico por causa disso. Não, a gente queria tocar pra mostrar pras pessoas que a gente tocava violão, que a gente queria conquistar alguém tocando música, sabe isso? Então era um negócio mais ingênuo, mais inocente, mais simples, sabe? Então eu acho que essa simplicidade, ela faz falta também. Então hoje, assim, tá tudo muito mais moderno em algumas coisas, mas também tá tudo muito superficial. A gente, né, tudo que nem eu falei, tudo a gente vê pelos aplicativos. Você tem que usar aplicativo pra conhecer gente. Aí, se você vai sair, tipo assim, você não sabe mais pra onde você olha. Se você às vezes olha pra flertar, às vezes a pessoa pode achar que você é meio maníaco, sei lá, essas loucuras. Tipo, você não pode nem olhar mais pro lado, que a pessoa já pode achar que é assédio. Então, não tem mais aquele flertezinho, né, da adolescência, assim, tipo, é uma coisa diferente, né? Hoje é diferente o jeito de sair, até quando eu era mais novo, tipo, sei lá, tinha uns 18 anos, 19, o pessoal falava muito de balada, né? Em São Paulo tinha muita balada, balada, balada. Hoje, tipo assim, já é diferente. Tem as baladas, mas a pegada é muito diferente, é muito específica, né?
algumas baladas tipo, é tudo muito fora do que é o normal. Que nem, tipo, tinha aquelas baladas mais simples que, tipo, não era tão caro as coisas. Hoje, de repente, você vai numa balada só porque é uma balada que, de repente, é um pouco mais top ou é mais famosa. Tipo, é muito mais caro as coisas. Tipo assim, uma cerveja que aqui fora é R$ 10, lá é R$ 50, 60. Aí você vai gastar muito dinheiro e às vezes é um negócio mais estranho, cheio de frescura. Você fala, caramba. Então, mudou até o jeito de sair também. As coisas estão diferentes. Eu não tô falando que tá tudo ruim, mas é que tá muito diferente. Então, às vezes, não sei se eu que em algum momento me perdi nessa linha do tempo e eu não soube mais, mas eu fui em algumas baladas quando eu era mais novo e era diferente. Quando eu era mais moleque também, que não falei, tinha os bailezinhos que o pessoal fazia no centro comunitário, que, sabe, não tinha tanta treta que nem hoje. Às vezes, dependendo do que for, você nem pode ir, porque é um bairro que só mora aquelas pessoas que nem pode colar porque você não é da região. Então tem tudo isso, tem tudo. É tudo muito diferente, né? Talvez, assim, eu esteja sendo muito nostálgico e eu esteja criticando tudo. Não. Tem muita coisa legal agora, que nem eu falo, acho que a modernidade, a tecnologia evoluiu muito em algumas coisas e é muito melhor mesmo, realmente. Mas eu acho que hoje o jeito de curtir tá diferente. Então, que nem, por exemplo, karaokê. Eu gosto pra caramba de karaokê, pô, acho mó legal. E tem pouco, às vezes você sugere karaokê, às vezes a galera fica meio bravinha. Mas tem os barzinhos de karaokê e tal. Violão também, voz de violão. E esses dias eu tava vendo no Instagram uma postagem falando, nossa, me chamou pra karaokê, ou alguém surge com violão na rodinha, credo, vou sair correndo. Cara, por quê? Entendeu? Tipo assim, tem gente que gosta. E eu tô falando, também não precisa toda hora, né? Sempre as mesmas músicas. Eu mesmo também, eu evito que nem. Eu não fico levando violão onde eu vou. Entendeu? Às vezes eu vou num rolê e a pessoa fala, por que você não trouxe violão? Eu falo, porque ninguém falou nada. Porque se alguém falar, mano, vamos fazer não sei o quê, você traz o violão? Aí beleza, eu posso até levar. Mas assim, não é uma coisa que a gente tem que impor. Sabe, toda vez que eu vou pegar um violão e vou tocar. Não, às vezes eu vou no rolê, eu vejo violão e nem falo nada. Se ninguém me perguntar, se ninguém falar pra tocar, eu nem vou chegar nem perto. Entendeu? Mas aí hoje tem tudo isso. Tipo assim, tem essa cagação de regra também. Então, não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Ou então, se você tá com a camisa de alguma cor, pronto, já é. Torce pra isso, torce pra aquilo. Então, tipo, tudo tá muito regrado, muito, tipo, específico, sabe? Não, só vai andar com quem toca violão, só vai andar com quem gosta de futebol, só vai andar com quem fala de política. Não, cara, que saco. Por que que não pode misturar as tribos? Por que que. Esse rolê é de um jeito, esse rolê é do outro. Então, eu acho que quando você também tem essa questão de ser mais novo, da adolescência, tem essa, tipo assim, de não esquentar muito a cabeça. Se toca violão, se não toca, se gosta de futebol, se não gosta, vamos pra festa, vamos sair, vamos. Então, tipo, não tem. Hoje parece que você tem que ir em lugares específicos. Se você não vai, se você não faz parte daquilo ali, se você não entende do que tá sendo falado, você se sente um peixe fora d'água. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E as pessoas também não fazem questão nenhuma de te incluir naquilo. Tipo, ele não entende, então sai fora. Ele não tinha nem que estar aqui. Sabe? Então, assim, hoje até o rolê você tem que escolher, senão você vai se sentir deslocadaço. Então, eu acho que, às vezes, essa saudade que me dá da adolescência talvez seja isso também. Tipo, essa vontade de viver essa magia que tinha, essa facilidade pra resolver as coisas e não ter tanta preocupação, assim. Lógico, tinha. Como eu falo, tinha os dilemas da época. Mas comparado ao que a gente vive hoje, o que eu vivo hoje, não era nada. E mesmo que acontecia alguma coisa, no outro dia você tava lá, firme e forte, pronto para a próxima batalha. Hoje, às vezes, uma coisa que acontece, eu demoro uma semana para me recuperar. E isso porque eu tô sendo legal falar uma semana. Tem coisa que na minha vida eu tô há anos e anos que eu não consigo nem resolver. Tô só vivendo. Então, algumas coisas a gente vai perdendo. Então, acho que algumas coisas legais da adolescência ficaram para trás, dão muita saudade. Claro que a responsabilidade vem, a gente fica adulto, a vida muda e outras coisas começam a nos dar prazer, outras coisas são mais legais de fazer, tipo, você começa a ter mais tranquilidade, você tem mais autonomia, isso é verdade. Só que eu sinto falta de algumas coisas, que é essa magia que tinha também. Então, que nem eu falo,
às vezes pode ser só porque eu não vivo mais, porque eu não tenho mais. Porque sempre assim, a gente sente saudade de coisas que a gente não tem mais. Depois que perdeu, depois que já passou, você fala, pô, era tão legal. Mas na época talvez você não tivesse noção que aquilo era legal e não aproveitou tanto. Ou era uma coisa que você tinha que passar, que viveu, e que hoje não faz mais parte, não te pertence mais. É entender que mudou, as etapas mudaram. Mas é que como eu fiz, né, esse programa falando das minhas músicas, e muitas das minhas músicas que eu cantei naquele programa foram feitas na minha adolescência. E talvez ali no comecinho da vida adulta, 18, 19 anos. Aí só uma que eu cantei que eu fiz agora, recente. A maioria foi tudo na adolescência. Então até isso eu tinha mais pique pra fazer. Hoje às vezes eu quero fazer, mas sai umas coisas tão tristes. Fala, putz, se eu cantar isso aqui a galera não vai gostar, sei lá. E aí fica aquela coisa meio chatona. E aí eu até tenho, gravo, escrevo, mas nem mostro pra ninguém, porque eu acho que talvez as pessoas não vão gostar, entendeu? Mas porque de repente é o momento que eu tô vivendo. E é que nem eu falo, as músicas que eu fiz, elas são tudo retrato do que eu tava vivendo. Nunca foi nada diferente do que eu tava vivendo. Não foi uma realidade alternativa, ou um pensamento que eu tive, um sonho. Não, é coisas que eu vivia. Então, eu falava daquilo que eu tava vivendo. Então aí hoje, de repente, por eu estar com essa vida mais... alguns momentos turbulentos no trabalho, picuinhas de vida, coisas que gente adulta deveria resolver como adulto, quer resolver como criança, como idiota, e aí tipo, isso acaba atrapalhando. E isso deixa a gente chato, sem vontade de fazer um monte de coisa. Tipo assim, às vezes você quer fazer, mas às vezes você começa a olhar bem, você fala, melhor não. Aí às vezes você quer falar alguma coisa, não vou falar, senão vai virar conflito. Que nem eu já falei aqui no programa, né? Às vezes eu prefiro não entrar no conflito. Então, assim, você quer ter razão? Demorou. A razão é sua, parabéns, você ganhou. Troféu, a razão é sua. Tipo, mano, demorou, fica com sua razão. E aí você vai brigar, mano, não vai dar em nada. Você vai ficar puto, você vai ficar estressado. Você não vai conseguir resolver, aquilo vai piorar ainda mais. Então, às vezes eu evito conflito. Porque, assim, eu sei que se eu entrar, eu vou ficar na discussão. Porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Então... às vezes eu tento não entrar, porque eu sei que se eu entrar vai ser pior. Então, até isso eu acho que muda. Então, isso interfere na vontade de eu querer escrever uma música legal, que eu fale de um momento legal pra caramba, mas se eu não tô vivendo esse momento, como é que eu vou escrever isso? Então, não sei, não consigo. Admiro quem consegue, mas eu não sei separar. Então, por isso que eu nem falo que eu sou compositor, porque eu não sou mesmo. Essas músicas eu escrevi pra mim, na minha vida. Nunca foi muito longe, é isso aí mesmo, entendeu? Então, é pra mim. Gosto de vez em quando, que nem o violão, às vezes fico meses sem mexer no violão. Tá lá guardado, que nem semana passada eu olhei assim, não, eu vou levar o violão, vou fazer um programa tocando música. Foi do nada, foi sem combinar. Não planejei nada, eu simplesmente vim. Então às vezes eu fico um tempão sem tocar, às vezes não tem inspiração pra tocar, pra cantar nada. E às vezes tem, falo, acordei, não, hoje eu vou tocar um violãozinho aqui. Então acho que tem muito a ver assim com o momento, né, que a gente tá vivendo. E agora, girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, eu vou trazer aqui o nosso grande tio Chicória, que a galera tava com saudade, né? Porque o tio Chicória não veio. Semana passada ele ficou na geladeira. Então hoje tem tio Chicória. Pra quem tava com saudade, vem pra cá, tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês, gente? Olha só, o tio Chicória ficou na geladeira, gente. Pra semana passada, ele tava tocando violão aqui e não me convidou. Porque se tivesse chamado, eu vinha. Eu gosto de tocar violão. Assim, na verdade, eu gosto de tocar a serenata que a gente fazia antigamente. O pessoal pegava viola, né? Até cavaquinho mesmo. Que o tio Chicória gosta de tocar cavaquinho sem tocar um cavaco também, viu, gente? Mas ele não me chamou, então eu não posso obrigar a deixar ele me deixar participar, entendeu? Mas uma coisa que eu vou falar pra você, gente, era tudo muito diferente mesmo. Sabe uma coisa que eu sinto saudade, que hoje em dia tem pouca, viu? Tem umas rádios que ainda faz isso, mas são bem pouquinha, né? Aquele negócio do ouvinte telefonar pra rádio e pra ficar conversando. Tem aquelas madrugadas que o pessoal ligava na rádio, sabe? Ficava conversando bastante. E também o pessoal que fazia aqueles programas de música romântica e fazia pra tocar o correio elegante na rádio. Então você ligava lá e falava assim, ó, meu nome é tal, tenho meu telefone e tal, eu quero conhecer uma pessoa. E as pessoas ligavam, se ligavam de telefone, gente.
Você ligava pra pessoa, você ficava horas no telefone. O pessoal usava cartão telefônico pra ir no orelhão. Hoje em dia não tem mais isso. Você tem cartão telefônico na sua carteira? A gente andava com cartão telefônico pra poder ligar pras pessoas. Ficava horas. Ia no orelhão, ligava, conversava. Hoje em dia ninguém mais faz ligação. Quando você liga pra alguém, o pessoal ainda fica bravo com você. Agora é só áudio no WhatsApp. E olha lá que tem gente que não gosta nem de áudio. Mas eu sinto muita falta de fazer uma ligação telefônica, sabe? Você ligava interurbano, assim. Porra, gente, que saudade, né? De ir no orelhão ligar. Porra, nunca mais liguei pra ninguém no orelhão. Nem vejo mais o orelhão na rua. Tem um ou outro aí perdido. Mas não tem mais. Hoje em dia é todo mundo no telelê, gente. No celularzinho no bolso. Ninguém liga mais pra ninguém, porra. Liga pro tio Chicória. Vamos ficar numa ligação telefônica de 1 hora de conversa. Vamos falar de um monte de coisa, gente. Vou embora, ver se me liga, gente. Fui. Porra, meu mestre tio Chicória. Que maravilha, que saudade, hein, tio Chicória. E é verdade, uma coisa que você falou, e eu também gostava muito, tio Chicória, era isso. Era fazer ligação pelo orelhão, cara, que... Eu lembro quando eu morava em Roseira, às vezes eu queria ligar para meus parentes que moravam aqui em São Paulo. Na escola mesmo, né? Demorou pra ter telefone em casa, assim, porque tinha algumas pessoas que tinham telefone, né, em casa. Aí mais pra frente foi quando foi ter o celular, assim. Mas por um bom tempo que era assim, era telefone fixo, né? Então, às vezes a gente não tinha telefone em casa, mas tinha orelhão. Então aí ia lá no orelhão ligar, aí tinha um cartão telefônico, né? Eu não peguei muito a época da ficha, assim, quando eu era criança tinha ficha, mas quando eu comecei a entender um pouco de ligação, de orelhão, aí já era cartão telefônico, e era bem isso mesmo, a gente andava com cartão telefônico na carteira, né, e cartão telefônico era caro também, não era tão barato não, e aí tipo tinha aqueles cartões colecionáveis, lembra? A galera colecionava cartão, aí tinha o cartão da Bandeira do Brasil, cartão do Ayrton Senna, cartão, eu tenho um cartão telefônico guardado que é da Rádio 89, da velha guarda ainda, quando 89, antes do 89 parar. Então, tipo, tinha aqueles cartões, o pessoal tinha aquele livrinho, assim, aquela pasta com os lugares pra você encaixar o cartão. Os caras colecionavam mesmo. Aí tinha aqueles negócios que os caras falavam que se você lixasse o cartão telefônico com um bombril e colocasse o cartão, ficava com um crédito infinito. Isso nunca deu certo. Você falou, não, lixa o cartão, raspa o cartão, não sei aonde que o cartão vai ter crédito infinito. Mentira, não tinha nada. Mas era legal pra caramba também o orelhão, assim, eu achava muito louco. E às vezes acontecia isso, tipo, de ligar pra alguma menina que gostava, ó, vou ligar no orelhão, tal hora. Aí conversava com o orelhão, ia no orelhão, passar trote pros outros também, ligar, cobrar. Lembro que tinha um número também, eu lembro quando eu era moleque, tinha um número que você ligava no orelhão, não sei como, era uma ligação gratuita. Você ligava, asterisco não sei o que, asterisco 21, não sei o que. Você ligava pro número e falava assim, ó, era tipo assim, os caras falavam, mano, liga nesse número aqui, e pede pra falar com a Débora, não pode ser eu. Débora, eu tô falando nome fictício, eu não lembro agora exatamente que nome que era. Mas era uma ligação gravada, então você ligava e falava assim, alô, tudo bom? Oi, fala, eu quero falar com a Débora. Ah, tá bom, pera aí que eu vou chamar. Aí o cara ia, voltava, o que você quer falar com ela, mano? Ela é minha mulher, que não sei o que. E o cara cariocão, aquele sotaque bem puxado, né? Você é louco, ela é casada, que não sei o que. Eu falei, puta, mano, a mulher tá me xingando aqui. E era uma ligação gravada. E aí você ligava nesse número e o cara esculachava, tipo assim, só que você não sabia, né? Teve um amigo meu que me chamou e falou, mano, vamos ligar lá, e aí você fala que você quer falar com ela e não sei o que, você não pode falar que sou eu. Aí, tipo, aí eu falei, mano, o cara tá me xingando aqui, não sei o que. Aí depois que eu fui descobrir que era uma ligação gravada. Mas tinha várias coisas, assim, que você ligava, tinha os números, aí tinha os trotes, né? Então, tipo, até isso, né? Que nem, por exemplo, a galera hoje, tipo assim, não tem mais aquele negócio de passar trote, né? Tipo assim, as rádios mesmo, elas passavam trote pra caramba. Tinha os trotes do Chupim, tinha o Boi na Linha também com o Emílio, depois os trotes do Pânico também. Então, tipo assim, hoje já não tem tanta graça, porque não tem tanto orelhão, não tem telefone fixo mais, no celular você consegue ver quem tá ligando, então você já não conhece, você nem atende. Então até isso mudou. Então eu lembro na escola mesmo, que os caras passavam trote pra caramba mesmo, e os caras descobriam os telefones da casa das meninas, e chegavam e começavam a passar trote, colocar música no som, no telefone, ligava e tacava a música. Aí eu lembro que tinha um amigo meu na escola que ele ficava passando trote pras meninas da sala. Aí ele chegava no outro dia e ficava escrevendo na lousa o que ele falou no trote. Aí o pessoal falava, é você. Aí eles deixavam meio um enigma na lousa, assim, quem será que foi? Pra quem será que ligou? Aí os caras ligavam, zoavam.
Então, lógico, aquela coisa mais saudável. Então, não tô falando desses trotes maldosos pra polícia, pro bombeiro, não isso. Porque também era complicado, né? Tipo, teve uma época que era muito trote pra polícia, muito trote pro bombeiro. Isso também causou muitos problemas, não é isso. Eu tô falando da época de zoeira mesmo, de ligar pra casa dos outros, xingando, tossindo, que a molecada fazia, né? Então, até isso tá diferente. Então, assim, hoje não tem trote, né? Hoje é diferente o jeito que os caras chamam de trollagem, mas são outras maneiras. Não é que nem nessa época que você pegava o orelhão e ligava pros outros pra zoar. E até negócio de apertar a campainha mesmo, né? A gente não vê muito. Tipo, hoje em dia eu tava vendo um vídeo no Instagram lá dos menininhos que apertou a campainha. Eles tiraram 2x1 primeiro, pra depois ver quem que ia apertar a campainha, apertou a campainha e saiu correndo. Então, tipo assim, isso, até hoje, até isso é difícil hoje em dia, você não vê mais. Porque também já a violência tá muito, então uma criança que aperta uma campainha e de repente o vizinho vai querer bater nessa criança. Então, tipo, já não é a mesma maneira também. Até isso mudou também. Então, lógico, né? É que não tô falando, eu tô muito nostálgico hoje, mas as coisas mudaram até o jeito. Então, talvez essas coisas que a gente passou, talvez essa molecada de agora não vai passar, porque são outros tempos, outras coisas. Entendeu? Mas eu voltei, né, com o boné do Estúdio Pode Vir, né? Que eu tava com o bonezinho do Parmeira, agora eu tô com o boné do Estúdio Pode Vir, estou aqui personalizado para falar um pouco mais do nosso estúdio aqui, o estúdio de gravação, de podcast, de talk show, de música, até se você quiser, você viu que eu fiz um voz e violão aqui, então se você de repente quer gravar também uma maneirinha mais acústica, pode vir também gravar, pode vir, como diz nosso amigo Anderson aqui nos bastidores. Então se você tem vontade de ter seu podcast, se segue lá no Instagram, @Estúdio Pode Vir, segue lá, pergunta direitinho horários, valores, pacotes mensais, você fecha direitinho, bem bacana com a galera. Você pode trazer seus convidados aqui, tem uma estrutura muito bacana, bem localizado, pertinho do metrô Paraíso. Você desce na estação Paraíso, da linha azul do metrô de São Paulo, atravessa a rua, você já tá aqui no prédio do Estúdio Pode Vir. Se você não vier de metrô, se vier de carro, também tem lugar para estacionar, tem estacionamento aqui, tudo certinho, tem lá tudo fechado, segurança, tudo bacana. Se você quiser também vir de Uber, tem lugar ali pro Uber parar para você descer bem na porta do prédio aqui. Então não tem desculpa, né? Tem várias maneiras de você chegar aqui no prédio, de você chegar aqui no estúdio de gravação. Você pode fazer o seu podcast aqui na mesa, você pode fazer também no formato talk show, você pode fazer de outras maneiras também. Então você pode tirar as suas dúvidas com a galera. @Estúdio Pode Vir, pergunta direitinho como funciona, quanto que é, pacotes, valores, horários, dias, e aí você vem fazer o seu podcast aqui, já realiza seu sonho, beleza? Então, @Estúdio Pode Vir, segue lá, pode vir gravar seu podcast aqui também, tá bom? E... Oi? Falo. E pra você também que quiser comprar presentes e comprar coisas pra você também, que agora essa galera fica falando esse negócio de que, pô, eu trabalho, eu mereço. Aí tem o Mimimei, que a galera fica zoando do Mimimei. Se você quiser se mimar, se você quiser comprar um presentinho pra você e também pras pessoas que você ama, pra galera que você gosta, @StoryIC. Tem várias coisas legais, acessórios, boné, óculos, fone, até celular também. Então se você tá precisando aí comprar um celular novo, se quiser comprar um fone, relógio, @StoryIC, segue lá. Conversa com a galera também para ver prazos de entrega, tudo certinho, chega direitinho na sua casa. Então chegou o momento, né, de você também presentear a galera. Tá chegando também aí, daqui a pouquinho, o Dia das Mães. Não chegando tanto, mas tá perto, né? Então você já pode pensar num presente legal a sua mãe. Então você vai ver o aniversário de alguém. Tá vindo o meu aniversário em março também. Então já aproveita, @StoryIC, segue lá e vai comprar o seu presente lá também, beleza? Tá bom? Maravilha. E pra você que tá aqui ouvindo o nosso Terça Nobre, né? Hoje o programa foi um pouquinho diferente também, puxando um pouco daquela nostalgia. Talvez a pessoa, né, fala, pô, mas ele tá muito reclamão, tá muito chateado. Não, é só saudade mesmo, tá uma lembrança aí de adolescência. É que a gente começa a falar, vai lembrando tanta coisa, vai vindo um filme na nossa cabeça. Eu pensei em falar da época que eu trabalhei na rádio, foi a primeira rádio que eu trabalhei, mas aí depois eu pensei em outras coisas, da época da escola também, então vai dando muita saudade, nostalgia também, mas é isso. Pra você que tá sempre aqui no Terça Nobre, @EuriBenevento lá nas redes sociais, você que tá ouvindo pelo Spotify, dá pra assistir pelo YouTube, youtube.com/EuriBenevento, aproveita e se inscreve também, pode ouvir todos os episódios desde o começo aí, tem lá a playlist inteira do nosso Terça Nobre, desde o começo lá de março de 2020, estamos chegando aí a 5 anos, hein? Esse ano a gente completa 5 anos de Terça Nobre,
Que maravilha. Então, muito obrigado a todos os meus amigos, a toda a minha família, aos fiéis escudeiros do Terça Nobre, minha mãe, Dona Tânia. Obrigado, mãe, sempre ouviu o Terça Nobre, sempre me acompanhar, sempre me apoiar. Tamo junto. E na semana que vem eu volto com mais Terça Nobre. E se eu tiver com a garganta melhor, eu já vou fazer o parte 2 com as minhas músicas. Senão, vai ter que ficar um pouquinho mais pra frente. Beleza? Valeu pra todo mundo. Obrigado pra galera aqui do estúdio Pode Vir, o Anderson nos bastidores. Semana que vem eu tô de volta. Valeu! Terça Nobre.